Bom dia. 1 Timóteo 3. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Que são as cartas de Paulo a Timóteo. Timóteo era um jovem pastor que Paulo colocou, né? Ele era, digamos assim, um filho da fé de Paulo. E Paulo colocou em algumas regiões para ele estar administrando as igrejas do Senhor. Versículo 1. Esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado, de fato deseja algo excelente. Se a pessoa deseja ser episcopado, tradução correta quer dizer pastor, presbítero, bispo, tudo é a mesma coisa, que se resume a uma palavra: supervisor de igreja. Então Paulo está dizendo, se alguém busca, se alguém quer, por exemplo, busca o pastorado, se alguém quer realmente ser pastor, busca uma coisa boa, uma coisa excelente. Mas agora nós vamos ver quais são as recomendações para que a pessoa possa exercer a função de pastor. Então, Paulo agora vai trazer esses ensinamentos. No versículo 2 ele diz assim: é fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. Então nós vemos que ele começa dizendo que é fundamental, tanto bispo, quanto tem traduções que já fala presbítero, outras pastor, mas se resume tudo a uma coisa só. Não quer dizer, hoje nós ouvimos por aí, alguns se acham que se auto-intitulam bispos, apóstolos, e acham que são um cargo superior, né, equivalendo mais ou menos assim, tipo na Igreja Católica. Na Igreja Católica tem isso. O bispo, o cardeal. Então hoje algumas pessoas se intitulam, não, sou bispo, tenho até bispa, como se fosse superior. Não é. É a mesma coisa que pastor. Da mesma forma que presbítero não é inferior ao pastor, mas a mesma coisa. Tanto presbítero como pastor, como bispo, a mesma coisa, não difere nada, não tem nenhum que tem autoridade maior do que o outro. Então ele começa dizendo, é fundamental que o bispo seja irrepreensível marido de uma só esposa. Então, primeira coisa, nós entendemos, nós estamos vendo aqui, que ele tem que ser homem. Marido, ele não fala que tem que ser esposa de um só marido. Não, falou marido de uma só esposa. Tem que ser homem. E para ter certeza disso, até no capítulo anterior, aqui no capítulo 2, no versículo 11, Paulo fala sobre isso. No 2:11 ele diz assim: a mulher deve aprender em silêncio com toda a reverência, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem. Esteja, portanto, em silêncio.
Então não é possível, não é permitido mulher ser pastora. Ah, pastora não sei das quantas, não existe biblicamente falando. O máximo que a mulher pode ser só se for pastora para ministrar para as mulheres somente. A mulher, hipótese alguma, a Bíblia nos mostra, nos fala que a mulher, hipótese alguma, ela pode pregar, ensinar em culto misto, ou seja, em culto onde tem homens e mulheres. Isso não existe esse ministério para as mulheres. A Bíblia condena. Infelizmente, hoje muitas denominações, congregações, adotaram o sistema de ungir mulheres como pastoras, isso para encher mais as igrejas, trazer mais, porque as mulheres são mais emotivas, então é por esse motivo. E para fazer a vontade da carne. Aí quando você vai falar coisa, você fala, não, mas olha, a pastora fulana é uma bênção, você vê que a igreja está cheia, a igreja dela. É como se estivesse dizendo assim, nós podemos sair fora da palavra de Deus, que como está fazendo alguma coisa boa, Deus vai concordar. Mas Deus não concorda. Deus só age pela palavra. Se nós estivermos fora da palavra dele, ele não está com nós. Então, é claro, é condenado mulher ser pastora. Não existe isso. Mulher não pode pregar para homem. Então, quando você vê alguma igreja da pastora fulana, da pastora fulaninha, não existe isso. A Bíblia diz que não existe. Ela não pode exercer isso. Muito bem, e aprendemos uma outra coisa. Ele tem que ser irrepreensível marido de uma só mulher. Ou seja, tem que ser marido, tem que ser casado uma única vez. Ele tem que estar casado com uma mulher também que nunca foi casada. E ele também nunca tenha sido casado antes. E ele não pode cometer adultério. Tem que ser irrepreensível. Ele não pode cometer adultério ou qualquer outro tipo de pecado. Marido de uma só esposa. Ele tem que ser uma pessoa equilibrada e que tenha domínio próprio. Domínio próprio é você saber se dominar, se controlar, tá? Seja respeitável, seja hospitaleiro, capacitado para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho. Aqui a Bíblia, quando se refere a ser apegado ao vinho, não seja apegado a bebidas alcoólicas. Porque naquela época não se fabricava uísque, cachaça, nada, era o vinho. E este vinho também não era nem esse vinho que nós conhecemos hoje. Mas aquele ali era o suco concentrado, que era chamado de vinho. Então hoje não tinha essas outras bebidas. Então quando a Bíblia está se referindo, não seja apegado ao vinho, está dizendo a nenhuma bebida alcoólica. Não pode ser. O que nós não vemos isso muito nos Estados Unidos, porque lá é comum, é normal, os pastores, inclusive no dos gabinetes deles ali na igreja, terem um barzinho com várias garrafas de uísque, vinho e tudo mais. Eles não somente beberem, como servir os convidados. Então é normal eles beberem. Mas a Bíblia condena. E não apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. É interessante quando nós falamos não amante do dinheiro, nós fazemos também comparações com os pastores que nós vemos aí. Nós vemos alguns pastores que eles não somente têm empresa, mas tem alguns que construíram algum verdadeiro império. Eles se dedicam às suas empresas, ganhar dinheiro e mais dinheiro. A preocupação deles com a igreja é ganhar dinheiro.
e por aí afora. Outros, até de igrejas menores, congregações menores, procuram ter um trabalho, além de trabalhar na igreja, tem outro trabalho no mundo profano. Errado. Por que errado? Porque a função do pastor ele tem que estar disponível 24 horas para a congregação. Por quê? Para atender as urgências, as necessidades da congregação ali das ovelhas. Uma hipótese, acontece algum acidente com algum membro das suas ovelhas, vão procurá-lo, pedir orientação. Se acontece uma morte, se acontece qualquer um problema, até mesmo uma briga entre casais, então ele tem que estar ali disponível para orientar, para aconselhar, para orar. Então não é correto ele ter um outro trabalho. Por isso, a congregação tem que manter o pastor. Ou seja, a igreja, a função da igreja ali do ministério é manter o pastor. Como eu já disse algumas vezes, não é luxo, não é dar boa vida para o pastor, mas é mantê-lo, que ele tenha condições de sobreviver sem trabalhar fora. Porque para ele possa dedicar inteiramente ali a congregação ao ministério. Aí quando nós vemos, por exemplo, esses pastores aí, são megas empresários, têm grandes empresas, fazendas, aí nós percebemos que estão totalmente fora da palavra. Porque talvez tem muito mais preocupações em ganhar dinheiro do que de cuidar das ovelhas do Senhor. E é totalmente contrário como a palavra de Deus fala, não pode ser amante do dinheiro. Versículo 4. O bispo deve também governar bem sua própria família, sabendo educar seus filhos e a lhes ser submisso com todo o respeito. É necessário que primeiro saiba educar os seus filhos, saiba cuidar da sua família, para que tenha condição de educar, de ensinar, de preparar as outras pessoas. Se é um pastor, mas os filhos dele, as filhas dele, vivem nas baladas, nas orgias, no erro, ele não tem condições de estar ensinando, de estar pregando a palavra de Deus. Como que ele vai passar o ensinamento para os outros pais se na casa dele não é assim? Se ele vive lá uma verdadeira mixórdia, uma verdadeira bagunça. Então é necessário ele ter o respeito primeiro na casa dele. Ele educar os seus filhos. Manter ordem na casa dele. Para que depois possa estar ensinando. Então é necessário isso. Porquanto, versículo 5, porquanto, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Se ele não tem condição de cuidar da sua família, de zelar por ela, educar, tudo direito, como é que ele vai estar cuidando, então, da igreja do Senhor, das ovelhas do Senhor? É necessário primeiro que ele saiba cuidar dos seus, para depois, então, poder orientar os outros. E devemos perceber que constantemente nós somos observados, nós somos imitados, né? As ovelhas, as pessoas do mundo estão o tempo todo observando o nosso comportamento, né? E eles querem aprender, querem viver. E nós, com o nosso comportamento, as pessoas vão também não seguir. Falar, não, o pastor faz isso, eu também posso fazer. Então, se nós estivermos agindo de maneira errada, nós seremos culpados pela destruição, pela morte espiritual das pessoas. Porque quando nós deveríamos ensinar, dar bons exemplos, nós estamos dando mau exemplo. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Porque a nossa responsabilidade é cuidar das ovelhas, não são nossas, não. São ovelhas do Senhor. É a igreja do Senhor. Versículo 6. Não deve ser recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo.
Não pode ser alguém, por exemplo, não, o neófilo, né? A pessoa acabou de se converter, tem pouco tempo, tá aquela empolgação, não quero ser pastor, deixa, não é assim. Vamos tomar muito cuidado, porque quando a pessoa, às vezes, ela vem, eu falo que se converte, mas ela está ainda na empolgação, naquela preocupação, naquele amor, naquela emoção. E no início é uma coisa, mas só que ela também não tem ainda o conhecimento pleno da palavra de Deus. Ela não tem um conhecimento pleno das verdades do Senhor. E pode ser que daqui a um tempo ela já esfrie, já mude, já esmoreça. Ou que ela acabe também ensinando errado porque ela não conhece. Por mais que ela tenha boas intenções, mas ela é desconhecida, é um fato novo para ela, se converteu agora há pouco. Então jamais nós podemos levantar, ungir, consagrar a pastor alguém que acabou de se converter. É necessário que esteja algum tempo primeiro na presença do Senhor e seja examinado para ver se realmente tem condições de ser levantado a pastor. Versículo 7. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. É importante que a pessoa tenha um bom testemunho dos que não são crentes. Porque se você é conhecido, você é um pastor, está na igreja, você é assim, assado, mas no mundo as pessoas te conhecem como caloteiro, você compra e não paga, você é mentiroso, você enrola, você é adúltero, fornicador, você não pode ver uma mulher passar, você está ali olhando, está mexendo, está se insinuando, né? Você é uma pessoa desonesta. Então, se o mundo te conhece assim, quais pessoas vão querer se converter sabendo que você é esse tipo de pessoa? Então, nós examinamos, nós vemos aí pelo mundo. Algumas pessoas que se dizem pastores que, na verdade, envergonham o evangelho. É triste, mas é realidade. Tem lugares aí que as pessoas já falam assim, olha, eu não aceito cheques de pastores, porque pastores aqui têm dado só cheques sem fundo, têm sido caloteiros. Já tive em livraria de pessoa conhecida, amigo meu, falou, olha que é o pastor, olha aqui para mostrar pacotes de cheques sem fundo, contas encerradas, que supostos pastores compraram lá e deram cheques. Isso é mau testemunho. Nós temos que dar um bom testemunho, as pessoas têm que saber, falar, eu posso, aquela ali, quem é fulano, é o pastor fulano, eu posso vender que eu sei que eu vou receber. Aquele ali é o pastor fulano, eu sei, eu posso deixar meu filho, eu posso deixar minha filha na casa deles lá, porque é uma pessoa boa. Eu posso confiar por isso e por aquele motivo. É esse exemplo que nós temos que dar. Isso não é favor, não é privilégio, não, é nossa obrigação. Nós temos que ser assim. As pessoas saberem que pode deixar o valor que for próximo de nós, que nós jamais vamos mexer. É necessário que nós estejamos dando um bom testemunho. As pessoas têm que saber, têm que confiar. Saber, aquilo ali é um homem de confiança. Aquilo ali é um homem sério. É preciso, nós temos que fazer a diferença. Dar mau testemunho, nós estamos envergonhando o evangelho, nós estamos envergonhando a Cristo. E por ele nós vamos ser cobrados. Ele que vai nos enviar para a morte eterna. Ele vai nos enviar para o sofrimento eterno. Porque nós estamos desviando as pessoas, nós estamos impedindo as pessoas de chegar até ele, de se converter a ele. Porque as pessoas vêm e falam, olha, aquele ali, o pastor que era lá da igreja de crentes, ele faz isso e aquilo, não quero ir para essa igreja. Lá é pior. Felizmente é assim. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. Versículo 8. Quanto aos diáconos, da mesma forma,
deve ser honrado de uma só palavra, não dado a muito vinho, nem tampouco dominados pelo amor ao dinheiro. Os diáconos, ou seja, os obreiros da igreja. Os obreiros não pode ser, tem que ser pessoas honradas. Tem que ser pessoas que têm uma palavra só, deu uma palavra e sabe que vai cumprir. Não é de 2, 3 palavras. Nem bebedor, gostar de bebida alcoólica. Nem tampouco dominado pelo amor ao dinheiro. É quase a mesma coisa que os pastores, mas tem que ter este comportamento. É um obreiro da igreja, o que eu faço? Eu ajudo ali, eu ajudo aqui, eu sou o cantor, eu sou aquilo. Tem que ter este comportamento. Se não tiver esse comportamento, não pode ser obreiros do Senhor. Eu vejo aí obreiros aí, eu vejo cantor, pessoas que falam que são levitas e tudo mais, em segundo casamento, em fornicação, em adultério, em recasamentos, todo tipo de erro, e o pastor sabendo e concorda. Tem obreiros, obreiras, tudo agindo de maneira errada, com um comportamento péssimo, desonesto e tudo, e exercendo a função de obreiros na casa do Senhor, o que outros chamam de também levitas, e apesar que não existe negócio de levita. Existem as pessoas, os obreiros que louvam, que cantam, mas não levita. Levitas, o correto é quem é da tribo de Levi. E nós não somos, ninguém é da tribo de Levi. Versículo 9. Devem permanecer no ministério da fé com a consciência pura. Devem também, antes de tudo, passar por experiência. Depois, se não houver nada que o desabone, que exerça o diaconato. Então tem que ter experiência também, não é chegar a pessoa, não veio para a igreja hoje, nós já vou levantar ele como obreiro, vou levantar... eu vejo muitas igrejas fazendo isto. Eu já vi muitas, até para segurar a pessoa vai na igreja, se converte com pouco tempo, não levantar ele a obreiro para dar responsabilidade para ele permanecer no ministério errado. Primeiro tem que saber qual a experiência que ele passou, o que ele conhece de Deus, porque o obreiro tem que estar pronto para servir, o obreiro tem que estar pronto para orar pelas pessoas, o obreiro tem que estar pronto para orientar, porque a função dos obreiros é auxiliar o pastor. Então tem que ser pessoas que tenha condições para isso, que tenha responsabilidade, que tenha compromissos com o evangelho. Tem muitos que não têm, e infelizmente tem muitas dessas coisas. Eu hoje atendo várias mulheres que não falam comigo, não, eu era diaconisa, eu sou diaconisa. Tem vários que chegam para mim, não, pastor, eu sou diaconisa na igreja. Eu falei, então tá, para mim começar a te atender, você vai ter que sair desse cargo lá. Você não tem condição de ser diaconisa. Ou, quando é você não tem condição de ser diácono. Eu exijo realmente, porque não adianta essa pessoa estar exercendo uma função lá, só uma função religiosa, porque ela sabe que não tem condições, não estão preparadas, elas estão vivendo, muitos dos casos estão vivendo em adultério e tudo mais. Mentira, engano, não estão preparados, estão precisando de ajuda e não tem condições de estar ajudando, orando ali, intercedendo por ninguém. Então, antes de levantarmos alguém obreiro, vamos fazer, vamos examinar direitinho, se já tem algum tempo está no evangelho, se já passou por experiência, são pessoas comprometidas realmente. Versículo 11. As mulheres, da mesma maneira, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. As mulheres que também que podem ser mulheres, podem ser levantadas obreiras, não a pastora, a obreiras, mas da mesma forma, elas devem ser mulheres respeitáveis. Não mulher que vive aí fazendo fofoca, levantando calúnias, falando de um e de outro, com conversinha, não. As mulheres obreiras também têm que ter tido experiência, têm que ter tido experiência com o Senhor e que tenha também compromisso com o Evangelho. Ser pessoas realmente respeitáveis,
ser mulher também voltada para o evangelho. E tem que ser moderadas e fiéis em tudo. Versículo 12. Os diáconos devem ser marido de uma só esposa e governar bem os filhos e a própria casa. Quase similar ao pastor. Também ou seja, um obreiro ele não pode estar divorciado, também não pode estar no segundo casamento, nem no outro casamento, ele não pode estar divorciado, ele não pode estar separado ou casado com a divorciada, nada. Da mesma forma as mulheres obreiras, elas não podem estar no segundo casamento, casada com divorciados, elas têm que também ter uma família boa, os seus filhos estão sendo bem cuidados, ser educados, tem que ser exemplo. Tanto o pastor como os obreiros têm que ser exemplos na comunidade, para a igreja, para todo mundo ali saber que é uma boa pessoa, que é uma pessoa confiável. Versículo 13. Pois todos aqueles que servirem bem como diáconos, ou seja, obreiros, alcançarão uma posição de honra e muita intrepidez na fé que há em Cristo Jesus. Todos os que servirem como obreiros na casa de Deus, eles alcançarão uma posição de honra de maneira intrépida na fé que há em Cristo. Mas tem que agir em conformidade com o Evangelho. Tem que ser pessoas comprometidas com o Evangelho. Pessoas que elas sabem quem é Jesus e procuram servir o Senhor. A função do obreiro é tudo na igreja. Atender as pessoas. A função dos obreiros é cuidar, ajudar a cuidar, orientar as pessoas que chegam, orar para as pessoas, alguma orientação, elas prestarem essa orientação, como também cuidar da casa física de Deus, né? Tem que ter o cuidado com a igreja, com os móveis, as coisas da igreja. É uma pessoa para auxiliar o pastor. Então, obreiros, obreiras, né? Essa é a função de cuidar, mas tem que ser pessoas exemplares. Tem que ser pessoas comprometidas realmente com o Evangelho do Senhor. Não é só porque, não, eu sou obreira do Senhor. Tem pessoas que dizem que é obreira, vai uma vez por semana lá na igreja, e geralmente as igrejas dão uma fardazinha, um uniformezinho, elas ficam ali na hora, ali em pé, andando para lá e para cá. Não, filho. Obreiro é realmente quem é envolvido na igreja, comprometido na igreja, e tudo ali está participando, está envolvido. Esse sim, alcançará uma posição de honra e muita intrepidez na fé que há em Cristo Jesus. Versículo 14. Ainda que alimente a esperança de ver-te em breve, escrevo estas orientações. Contudo, se eu demorar, fique ciente de como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Está falando, olha, eu devo... eu estou esperando ver você em breve, rápido, Timóteo. Estou esperando logo estar aí com você. Mas se eu demorar, você já fica sabendo como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Olha, eu estou querendo ir aí, rápido, em breve. Mas mesmo se eu não for, você já saber. Por isso estou escrevendo como tem que ser o comportamento aí na igreja aí. Né? Porque é a igreja do Senhor, do Deus vivo. Então essas orientações que estou passando para você é nesse sentido. Se eu chegar a tempo, bem, mas se eu não chegar, você já fica sabendo. Versículo 16, ele diz, sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Deus foi manifestado em carne, foi justificado no Espírito,
contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido acima na glória. Muito bem, nós hoje lemos o capítulo 3 de 1 Timóteo, primeira carta de Timóteo, e qualquer dúvida, qualquer coisa, nós esclarecemos na Bíblia. A Bíblia tem a resposta para tudo. E quer continuar o estudo sobre o comportamento de pastor na igreja, você pode continuar também no livro de Tito. Por isso eu diga, leia e pratique a Bíblia. Deus abençoe. Tenha um bom dia.